Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos do YouTube. Meu nome é Wellington, é um prazer ter você aqui nesse vídeo e no vídeo de hoje vou trazer aqui um assunto interessante. Por que que, na minha opinião, é interessante, é uma coisa boa os fundos crescerem, fazerem emissão de novas cotas para crescer, desculpa aí pela tosse, para crescer e por que que mesmo que a gente não participando dessa emissão, pode ser uma coisa positiva para o investidor, pode ser um bom negócio para o investidor, o fundo continuar crescendo. Esse vídeo seria uma resposta a um vídeo que eu vi na internet aí de uma pessoa falando que não investe em fundos imobiliários porque está sempre diluindo o investidor. E na minha opinião, a pessoa tem razão, está sempre diluindo o investidor, mas não é uma coisa ruim. Então eu vou mostrar para vocês aqui matematicamente por que que eu considero que não é uma coisa ruim. Antes, só para quem acompanha o canal e a carteira do canal, estamos aqui com a carteira nos últimos 12 meses, portanto com menos 4,80 de rendimento, enquanto o Ibovespa, que essa semana, se eu não me engano, atingiu 120 mil pontos, está com rendimento de 11,75, que é muito bom. E para quem acompanha o canal, eu gostaria de pedir uma opinião aí para vocês, se vocês acham que eu devo vender, por quê? Olha aqui, Sanepar, estou com quase 50% de valorização em Sanepar. E Sanepar, com essa valorização, não estava, está mais próximo do PVP, está mais próximo do valor patrimonial, olha aqui, está 0,80 de PVP. Quando eu comprei, ela estava bem mais descontada e agora está mais próximo do PVP. Portanto, pode ser que ela cresça mais um pouco, não tem problema, mas já cresceu bastante. Eu já ganhei praticamente R$1,50 por ação por cada açãozinha que eu comprei de Sanepar aí há uns tempos atrás. É uma boa pagadora de dividendos, só que a Sanepar só paga uma vez por ano. E eu tenho aqui, por exemplo, a Taesa, que está próxima do preço médio, Banrisul, que está próximo do preço médio, e as duas ações pagam dividendos mais vezes por ano. Portanto, eu estou com a mão coçando aqui para vender Sanepar, aproveitar essa subida e comprar ou Taesa ou Banrisul, que paga mais vezes por ano. Então, deixa aí, para você que acompanha o canal, deixa aí um comentário aí para eu saber se você acha que é uma boa ideia ou não. Vamos então ao assunto do vídeo de hoje. Aqui, fiz uma planilhazinha. Vamos pegar um exemplo aqui de um fundo hipotético, um fundo de base 100, para as nossas contas ficarem mais ou menos dentro dos valores possíveis de acontecer. Então eu coloquei aqui um fundo ABCD11. Vamos supor que esse fundo tenha no mercado um total de 10 milhões de cotas. Portanto, 10, 100 mil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões de cotas. Pronto. E eu tenho 50 cotas desse fundo. Ok? A minha porcentagem sobre o fundo é de 0,0005. Ou seja, praticamente nada. Nada. Eu tenho nada do fundo. É praticamente nada. E vamos supor que esse fundo tenha 10 imóveis e paga um dividendo de R$1 por imóvel. A proporção da renda que eu recebo, como o fundo eu tenho 50 cotas, ele paga R$1, eu recebo R$50 de dividendos por mês. A proporção desses R$50 que eu recebo por cada imóvel é 10%. Ou seja, se der um problema com um imóvel do fundo, vamos supor que seja um fundo de logística e cada galpão tem a mesma renda, e um dos inquilinos foi embora, então agora eu só recebo a renda de 9 imóveis. Vai fazer com que eu perca 10% da minha renda. Eu passo a receber um dividendo de R$45. Por quê? Porque eu pedi 10%, porque a proporção da renda em relação à quantidade de imóveis é de 10%. R$1 por cada imóvel. R$1 por cada imóvel não, 10% por cada imóvel. Então o fundo tem 10 imóveis. Eu recebo ali R$50, perco 10%, acontece um problema, perco 10%, passo a receber 45%. Ok, até aqui tudo bem. Vamos supor que esse fundo faça uma emissão, e agora vamos falar assim números grandes, vamos fazer um número pequeno. Vamos supor, esse fundo tinha 10 milhões de cotas, agora ele passa a ter 12 milhões de cotas. Eu ainda tenho 50 cotas, ou seja, eu não participei da emissão, não fiz subscrição de nenhuma cota. Eu fui diluído de 0,0005 para 0,00042. Eu tinha nada, passei a ter menos que nada, um nada com N maiúsculo agora. Pronto. Esse fundo utilizou o dinheiro para comprar mais 2 imóveis
e ele continua pagando, a subscrição foi bem feita, o trabalho da gestão foi bem feito, ele continua pagando um dividendo de R$1 por cada cota. Ou seja, o fundo aumentou o número de cotas, mas como ele comprou mais imóveis, ele continua pagando a mesma renda. Vamos supor que ele comprou mais 2 imóveis iguais aos que ele já tinha. Portanto, a proporção da renda que, se acontecer um problema com o imóvel, que eu vou perder é de 8%, já não é 10%. Ou seja, o meu dividendo ficou mais seguro. Então vamos ver. O fundo cresceu. Aumentou o número de cotas, fez uma emissão, aumentou o número de cotas. Eu fui diluído de nada para um nada com N maiúsculo. Agora, o fundo comprou 2 imóveis, continua pagando o mesmo dividendo. A proporção do número de imóveis sobre a renda é de 8,3%. Se acontecer alguma coisa com o imóvel e eu vou ter que receber menos dividendos, eu já não vou receber 45, eu vou receber ali 46, vamos supor, mais ou menos, dando um exemplo assim, sem fazer os cálculos certinhos, vamos supor que eu vou receber 46. Então, o que aconteceu? Aconteceu que 46 e qualquer coisa. Aconteceu que o meu dividendo ficou mais seguro, porque agora a proporção do dividendo em relação à quantidade de imóveis diminuiu. Portanto, o meu dividendo está mais seguro. Vamos supor que o fundo agora tem 15, fez outra emissão, tem 15 milhões de cotas. Eu não participei, não fiz subscrição, tenho só as minhas 50 cotas, fui reduzido. Fui diluído de nada, que era 0,0004 para 0,000003. Portanto, era um nada com N maiúsculo, agora é um nada só, em que a gente tirou o último A, passou a ser NAD, NAD só, tiramos o A do nada. O fundo comprou mais imóveis, agora tem 15 imóveis, e o dividendo continua igual. Foi feito um bom trabalho da gestão. O que acontece? A proporção da renda, que se acontecer um problema com algum imóvel, é de 6%. Eu já recebo aqui qualquer coisa mais, se acontecer o problema com um imóvel, eu já recebo qualquer coisa mais perto dos R$47. Portanto, o meu dividendo ficou mais seguro ainda. Vamos supor que a subscrição, o que seria uma subscrição ruim, uma emissão ruim? O fundo aumentou o número de imóveis, só que como aumentou o número de cotas, agora ele vai pagar menos dividendo. Está pagando R$90 centavos de dividendo. A proporção continua sendo menos do que os 10%, só que o meu dividendo diminuiu. Isso foi uma emissão ruim. O que é uma emissão de sonho? O fundo comprou imóveis de muito boa qualidade, emitiu novas cotas, só que agora ele consegue pagar um dividendo melhor. Então, o meu dividendo aumenta. O meu dividendo está mais seguro, a proporção da renda é 7%, antes era 10%, agora é 7%. O meu dividendo está mais seguro e eu ainda recebo mais dividendo. Isso seria uma emissão de sonho. Mas, normalmente, o que acontece é que a gente continua recebendo o mesmo dividendo. Portanto, a única coisa que acontece é eu fui diluído de nada para NAD e eu continuo recebendo o mesmo dividendo e esse dividendo é mais seguro, porque se acontecer alguma coisa com um imóvel, a proporção sobre a renda é menor. Vamos supor que o fundo duplicou de tamanho. Agora vamos usar aqui o último exemplo, senão esse vídeo fica muito grande. O fundo duplicou de tamanho. Agora tem 20 milhões de cotas e também tem 20 imóveis. O que aconteceu? Não participei de nenhuma emissão. Fui diluído de nada para NA, agora é só NA, né? Porque é metade de nada, portanto eu só tenho NA agora. O fundo tem 20 imóveis, eu sou sócio de 20 imóveis, só que a proporção da renda que eu recebo é 5%. Se acontecer alguma coisa com um imóvel, eu só perco 5% da renda que eu recebia antes, porque eu não participei de nenhuma subscrição, não participei de nenhuma emissão, então eu não cresci. O certo seria, né, no caso, vamos supor, eu teria agora 60 cotas. Então, o meu dividendo seria maior, porque eu cresceria junto com o fundo. Como eu não participei, eu não cresci junto com o fundo. Só que o meu dividendo ficou ainda mais seguro do que era antes, porque a proporção da renda é 5%. Se acontecer alguma coisa com um imóvel do fundo, eu ainda recebo 47,5%, porque é só 5%, eu ainda recebo 47,5% sobre os R$50 que eu costumava receber. O meu dividendo ficou mais seguro ainda. Portanto, a conclusão,
na minha opinião, o fundo crescer, mesmo que eu seja diluído, faz com que o meu dividendo fique mais seguro, porque o fundo possui mais ativos. Vamos supor que fosse um fundo de papel. O gestor ia comprar mais papéis, portanto, o fundo tinha 10 papéis, agora tem 20 papéis. O efeito é o mesmo. Por cada papel que tem no fundo, eu recebo 5% da renda. Por cada 5% da minha renda, a proporção que eu recebo é 5% por cada ativo que tem no fundo. Aqui eu dei um exemplo de imóveis para ficar mais fácil. Portanto, o meu dividendo fica mais seguro, mesmo que eu não tenha crescido junto com o fundo. Ok? Portanto, na minha opinião, um fundo crescer, emissão de novas cotas, não é ruim, desde que o gestor faça um bom trabalho. E um bom trabalho é continuar crescendo, continuar fazendo com que essa proporção diminua e o meu dividendo fique mais seguro. Se o dividendo não diminuir conforme o fundo cresce, o gestor está fazendo um bom trabalho, na minha opinião. O meu dividendo está ficando mais seguro. Essa é a conclusão do vídeo. Portanto, o fundo cresceu, o meu dividendo ficou mais seguro e eu recebo o mesmo dividendo ali tranquilo, bonitinho, que foi o motivo pelo qual eu comprei o fundo em primeiro lugar. Deixa um like se achou que o vídeo foi interessante. Se inscreve no canal se você quiser acompanhar aí a minha carteira de ativos para receber dividendos. Basicamente, 80 e poucos por cento da carteira acho que é fundos imobiliários. Deixa o like, acho que eu já pedi o like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.